Coisa linda, Jesus. Que coisa maravilhosa. Mais um dia, mais um tijolinho de Deus. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Muito bom. Uma vez, uma pessoa perguntou assim para Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala: Por que me chamas bom? Só há um bom, e é o meu Pai que está nos céus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui na série Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 10 e vamos aqui continuar. Deixa eu dar uma ajeitadinha na minha tela aqui, deixa eu ver se está certo. Tijolinho de Deus mais pequeno. Estamos ao vivo, mais um dia. Hoje é dia 22 de novembro de 2021. 2021. Então quase 2022 já, cara. Como é que pode? Novembro, dezembro. Dia 1º de janeiro faço 44 anos. Então agradeço aos meus amigos, agradeço a Deus por tudo. Vamos fazer uma oração aqui para a gente pedir a Deus que nos oriente. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, diante de Ti, mais um dia, gravando o tijolinho de Deus. Peço que o Senhor, por favor, Pai, nos oriente, nos dê discernimento, sabedoria, Pai, para poder entendermos a Sua palavra, Pai, pois somos falhos, somos pecadores, Pai, e só com a luz, Pai, da Sua sabedoria, do Seu entendimento, do Seu conhecimento, para nos revelar, Pai, o que verdadeiramente está escrito na palavra, Pai. Pois se olharmos com nossos olhos humanos, Pai, nós não poderemos contemplar o que verdadeiramente está escrito em Sua palavra. Pois como Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém virá ao Pai senão através de mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai, revele-se, Pai, por favor, na Sua palavra, é o que eu peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui mais um dia para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, ler. O meu formato aqui é o seguinte: eu tenho algumas versões aqui de Bíblia, para quem não conhece aí, eu vejo algumas versões, versão ARA, versão ARC, versão NVI, Então algumas versões, está aqui em cima NTLH. Então às vezes eu vou lá e eu não vejo todas elas, porque ficaria muito cansativo, Eu teria que ler numa versão, depois ler na outra, ler na outra, ler na outra. Mas às vezes eu sinto necessidade de dar uma olhadinha, eu vou lá e olho alguma coisa. Então esse é o formato aqui. Aqui é um formato mais, vamos dizer assim, acho que mais educativo, vamos dizer assim, Mais para ler, ver o que é, tentar situar um pouquinho na história. Eu estou tentando aprender todo dia, aprender um pouquinho, melhorar um pouquinho cada dia. Não só aprender, mas colocar em prática também a palavra, que aqui é todo o ensinamento da vida, Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual da vida. Então nós temos o manual à nossa disposição que Deus criou para o ser humano. Se todo mundo seguisse o manual certinho, não teríamos problema no mundo, mas não é assim que acontece. Então vamos lá. Nós estamos aqui em Atos 10, no seu verso 1, onde a epígrafe diz: Cornélio procura Pedro. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Olha que interessante. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Não era só religioso, Eles eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Isso é interessante. O que é o termo orar a Deus? Orar. É conversar com Deus, Então você buscar essa intimidade com Deus, Às vezes a gente ora e acha que não está sendo ouvido, mas está sendo ouvido o tempo todo. Deus que responde na hora dele, entendeu? Ele não vai assim que você ora e já começa a falar contigo. Ele não faz isso. Bem, isso é o normal, tá? Às vezes acontece, mas é bem raro acontecer isso.
E o normal é você orar e parecer, a impressão que dá que não está acontecendo nada, que ele não está ouvindo, que está orando sozinho, é apenas uma impressão. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Interessante, geralmente quem vem, né, não é Deus, são anjos de Deus, anjos enviados por Deus. Deus diretamente, acho que nunca apareceu na Bíblia, só uma vez para Moisés na sarça ardente, não é isso? Mesmo assim, Deus falou que não era bom que ele visse, não sei o que, mas ele insistiu. E, enfim, mas lá é outra história. Eu não li essa história ainda, só ouvi por alto assim, mas um dia eu quero lê-la toda, a parte lá de Moisés, do Pentateuco, né? Como é que é? Gênesis, depois Gênesis, esqueci esse livro aqui, sei que vem Deuteronômio e alguma coisa assim, mas são 5 livros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia é conhecido como Pentateuco, eu não lembro de cabeça agora, vocês me desculpem. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. É interessante o negócio do anjo, né? O anjo aparecer. Acho que assim, eu não ouço mais relato de anjo aparecer na sua glória, assim, né? Como aparecia antes, às vezes, uma coisa assim que amedrontava. Hoje em dia, anjo que eu já ouvi falar assim é meio que como pessoa, entendeu? Personificado, vamos dizer assim. Mas enfim, isso aí é outra história, é outra coisa. Vamos continuar aqui nos Atos dos Apóstolos 10, no versículo 9, a visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Sim, êxtase. De cansaço, é isso? Viu o céu aberto e algo semelhante, e um grande lençol que descia a terra. Preso pela... Calma aí, eu preciso ler em outra versão, tá vendo? É isso que eu estou falando. Atos 10, na versão... Na última, o Atos 9 foi a conversão de Paulo, que a gente viu ontem. Pedro e Cornélio, o centurião Cornélio. Beleza, vamos ver isso aqui. Vamos ver na versão Almeida Revista e Corrigida. E no dia seguinte, Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparava arrebatamento, desceu os sentidos. Olha que interessante, esse êxtase foi o arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. Isso aqui eu já ouvi falar, um senhorzinho, uma vez eu vi um vídeo que teve esse tipo de arrebatamento também. Interessante. O céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Glória a Deus. Então, nessa parte aqui do êxtase, é isso, ele foi arrebatado em... o que ele falou? Arrebatado, esqueci o termo. Foi arrebatado de sentidos.
Viu o céu aberto, algo semelhante, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então a voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe disse pela segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido do céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro entra na casa de Cornélio. Pedro os ouviu, os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro saiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: Vocês sabem muito bem, que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A seguir, Pedro disse: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus.
Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Glória a Deus. Atos 11. Vamos ver o Atos 11 tem. O Atos 11 ele é menorzinho. Pedro explica a sua experiência. Então lá, pessoal, Atos 11, 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles. Essa mania que as pessoas têm de meio que se meter, vamos dizer assim, na vida alheia, né? Se meter como fosse o dono da verdade, vamos dizer assim, né? O que ele pensa é o certo e acabou, entendeu? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis do ave do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Isso num sonho, né, gente? Tudo num sonho, mas Deus fala com a gente através de sonho, tá? A voz falou do segundo dos céus. A voz falou do céu segunda vez: não chame puro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. Entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo que lhe tinha aparecido em sua casa dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Este trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A igreja em Antioquia. Eu não li isso aqui não, engraçado, parece. A impressão que eu tenho é que eu li tudo isso aqui. Acho que é porque eu repeti a parte anterior, né, do Atos 10. Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou e permaneceu fiel ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e
o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Essa parte aqui é bem histórica, né? Então fala muito das pessoas, de locais. Eu tenho muita dificuldade com isso aqui. Tenho dificuldade até de me concentrar nessa parte. É bem difícil para mim, mas Deus está no controle de todas as coisas. O formato que eu faço aqui é um formato que quando... Cadê o tempo disso? 29 minutos. Quando... Como é que eu vou dizer? Eu deixo Deus encaminhar as coisas, né? Quando eu sei que eu tenho que ler com mais atenção, Deus ele me chama a atenção para aquela parte. Pedro é preso e libertado por um anjo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Engraçado, outra coisa que pareceu que eu já li isso aqui também. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se. Acho que eu já li uma vez isso. Disse ele, então as algemas caíram do punho de Pedro. O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo deixou. Então Pedro cabeceou. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto o que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de seus trajes reais,
sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então chegamos a Atos 12, né? Fomos de 9, 10, 11, 12. Vimos o 10, 11 e 12 hoje. Então é isso aí, muito boa noite para vocês. São 11h15 da noite. Vai dar 11h16 agora. Muito boa noite. Vamos terminar aqui ouvindo o nosso Rei da Glória. Uma outra igual a ti, então vem Jesus. Se ele vem, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória, Jesus? Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei da Glória. para que entre o Rei, Jesus é o Rei Rei. da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei. Desculpa, pessoal, tô com sono absurdo, né? glória. Eu abro meu coração, Eu abro meu coração para que entre o Rei. Abre seu coração pro Rei. Jesus. glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Glória a Deus.